título da mensagem de hoje é Vales Profundos. E não sei se já passaram alguma vez por vales profundos. Penso que todos nós passamos em algum momento por vales profundos. E aqui a questão é o que nós fazemos nessas horas. Naqueles vales, naquelas horas mais escuras, pode surgir a dúvida e ela pode surgir na forma de várias perguntas. Tenho aqui algumas. Está Deus ainda comigo? Está Ele atento à minha situação? Será que se preocupa e quer abençoar-me? Por que razão estou eu a passar por isto? Há alguma coisa que faça sentido ainda? Poderá a minha vida entrar nos eixos? Então estas são algumas das questões que nós podemos pensar e cada um terá a sua lista, não é? Mas a grande pergunta é então o que é que nós fazemos diante disso? Como é que nós devemos reagir e afinal o que é que Deus está a fazer? E para isso, para tentar responder a esta questão, gostaria que nós ponderássemos em dois casos. Dois casos, experiências que estão registradas na Bíblia e que nos podem ajudar. O primeiro caso é o povo de Israel contemporâneo de Oséias. E o que é que se passava então com este povo? Naquela altura, parecia que os israelitas não se lembravam mais da aliança que tinham feito com Deus. Que desde os tempos de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus tinha feito com eles. Não viviam segundo os princípios divinos da lei, não adoravam, mas adoravam a deuses falsos, adoravam, por exemplo, aqueles bezerros de ouro que Jeroboão tinha ordenado que se fizessem, e ainda pior, adoravam os falsos deuses cananeus, Baal e Astarote, que em cultos que envolviam sensualidade vulgar e mais ainda envolviam também sacrifícios de crianças. Então nós poderíamos dizer que aquele povo tinha batido no fundo, que não era possível descer ainda mais. Mas ainda havia uma outra situação. A Assíria, o reino da Assíria ameaçava-os constantemente, impunha pesados tributos. E é nesse contexto que Deus chama um profeta, Oséias, para uma missão única. O que é que ele deveria fazer? Levar um apelo ao povo que deveria arrepender-se e voltar-se para o Senhor para que não acontecesse alguma coisa pior. E havia mais. Oséias também deveria casar com uma mulher que depois haveria de trair, haveria de ser adulta, e que teria filhos, possivelmente estes filhos, que seriam dessas relações extraconjugais com outros homens. E no meio disto tudo, Oséias deveria amar aquela mulher de forma incondicional. Recebê-la novamente, perdoá-la, amar não somente a ela, mas também àqueles filhos. Então, esta parábola viva demonstra um Deus que estava disposto a perdoar e a aceitar de volta nos seus braços um povo que havia adulterado contra o Senhor. E vamos ver então alguns textos. O primeiro deles, no capítulo de Oséias, portanto no livro de Oséias, capítulo 2. Eu trouxe aqui os textos porque é possível saltar ali um pouco do texto, às vezes para tornar-se um pouquinho mais curto, porque vou apresentar vários textos. E diz-nos assim, Oséias 2, 13 a 15 e também o verso 19. Castigá-la-ei pelos dias dos balaíns, nos quais lhes queimou incenso
e se adornou com as suas arrecadas ou com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de herança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, gentil, não é? Delicado, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E finalmente, diz no verso 19, desposar-te-ei comigo para sempre. São palavras bonitas. Apesar de que o povo deveria sofrer as consequências naturais da sua apostasia, do seu afastamento de Deus, o Senhor haveria de falar-lhe ao coração, para que finalmente os israelitas pudessem voltar para Ele e serem dele para sempre, serem fiéis para sempre. E vamos reparar no seguinte texto. Agora, Oséias 3, 1 a 5, diz-nos assim: disse-me o Senhor, portanto, Deus está a falar com Oséias: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adulta, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada, e lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua vontade. Então Oséias deveria buscar novamente a sua mulher. Não era uma outra mulher, mas não, aquela com quem ele havia casado inicialmente, Gomer, chamava-se assim, e que o havia traído por várias vezes e tido ali 2, 3 filhos, não é? Então ele foi buscá-la. É interessante que o texto nos fala de comprar com um preço, e isto faz-me lembrar de o preço que o Pai Celestial e o Filho tiveram que pagar para nos resgatar. Ela também deveria esperar muitos dias, e isto parecia um antever do exílio babilónico, em que os israelitas passariam por amargura, por um vale profundo, longe do seu país, sem rei, sem templo. Mas depois haveriam de buscar ao Senhor novamente. Vamos ver outros textos que nos demonstram o coração ansioso do Pai, que anseia pelo regresso do seu Filho próprio. Diz-nos assim: ninguém há entre eles que me invoque. Que triste, não é? Não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim, não clamam a mim de coração. Como Deus anseia para que o seu povo possa voltar para Ele. Reparem nas palavras: invocar, buscar, não fugir do Senhor, clamar de coração, fazer isto para ser redimido. E finalmente, no capítulo 14, ali no último apelo que o livro nos indica, Deus nos dá instruções ao pecador aflito. E diz-nos assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco
palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, aceita a minha adoração, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos aos ídolos, não é? Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Então Deus diz: orem, digam estas palavras, não é? Com arrependimento, com conversão, clamem a Deus, perdoa, aceita. E deviam fazer este compromisso de não mais adorar os ídolos. E Deus então dá a resposta logo nos versículos seguintes. Se eles fizessem assim, a resposta seria: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Então o adúltero Israel passou pelo seu mais profundo vale devido à sua apostasia, ao seu pecado. Mas Deus o amava ainda. E eles estavam somente à distância de uma oração sincera, de um coração contrito e arrependido. Então, o Oséias, o livro de Oséias, que nos traz, que traz a ideia de salvação, que até há comentários que diz que o nome pode ser uma diminuição, um diminutivo do nome Oshéa, que significa Deus salva. Isso indica-nos que o Senhor nos salva, ainda que tenhamos caído na miséria. Bom, e este foi o caso de Oséias, daquele povo que caiu. Mas nós poderíamos, se parássemos aqui esta noite, seríamos injustos, porque alguém poderia dizer: e o caso daqueles que passaram por um vale profundo, passaram por dificuldades, ou estão a passar por dificuldades, mas não fizeram o mesmo que este povo? Não foi por causa dos seus pecados. Então, a Bíblia fala-nos de vários homens e mulheres que passaram por estas circunstâncias. Daniel e os seus 3 amigos, José, Jó, Mardoqueu, Paulo, Ana, Ruth, Noemi, Maria, a mãe de Jesus, Tamar e tantos outros. Mas hoje gostaria que falássemos então do jovem David. David era um simples jovenzinho, um simples pastor que guardava as suas ovelhas, mas um dia foi ungido para ser rei. E foi usado para matar um gigante e livrar os exércitos de Israel contra as tropas inimigas. Porém, o ciúme ardente de um rei levou este homem a ser perseguido e a ter que fugir durante anos, ao longo dos quais mudava de um lugar para o outro, de uma caverna para outro esconderijo, e ainda tinha que lidar com vários inimigos e falsos amigos. Então David foi injustamente acusado, mas agiu tão corretamente quanto podia. Quando teve a oportunidade, não levantou a sua mão contra o rei, mas antes fez de Deus o seu alto refúgio e do cajado divino o seu consolo, como nos fala no Salmo 23. E há três capítulos do livro de Salmos interessantes sobre David. O Salmo 59, que tem origem num episódio em que Saul mandou os seus homens irem à casa de Davi, quando ele estava lá com a filha de Davi, Mical, com quem tinha casado, e eles iam para matá-lo. Mas ele fugiu. O Salmo 57 fala-nos de quando David fugia de Saul
e na caverna se escondeu. E a oração que ele ali proferiu também está registada no Salmo 142. Vou-vos trazer alguns versos desses 3 salmos, porque eles nos instruem, nos indicam qual pode ser o nosso comportamento e aquilo que nós podemos fazer quando passamos num vale profundo, sem termos apostatado, sem termos nos afastado do Senhor, mas porque Deus pode ter um propósito. Então vamos ver Salmo 59, versos 1, 4, 9 e 17. E diz-nos assim: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Então David orou a Deus por livramento, fez dele a sua força e o seu abrigo, e não se esqueceu de o adorar. Salmo 57 agora, daquele episódio na caverna, diz assim, Salmo 57, versos 1, 2, 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-lhe-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até às nuvens. É bonito porque não eram só palavras bonitas, não é? Eram o expressar da alma de alguém que passou por estas situações, não é? Davi então clamou, pediu por misericórdia e se escondeu no Senhor. E em ações de graças cantava louvores a Deus. Esta deve ser a nossa atitude. Vamos finalizar com Salmo 142, versos 1 a 4 e 6 a 7. E diz-nos assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Lembro que este verso também, nas vossas Bíblias, deve ter lá o cabeçalho, oração na caverna. É interessante, diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi neste momento era um Zé Ninguém. Atenda meu clamor, pois me vejo muito fraco. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então, David estava fraco de espírito, mas ele mesmo assim clamou em alta voz. Esta semana, a lição da escola sabatina, falávamos da oração e dizia que devemos orar também com voz alta, não é? E o salmista faz isso. Derrama a sua queixa e confia que o Senhor lhe fará o bem. E que isso será também um testemunho diante de outras pessoas. Então, a mensagem de hoje diz-nos que quer sejamos como David, a passar por um vale e tribulações, de certa forma sem merecer, mas porque Deus tem um plano.
Deus queria preparar David para ser um rei fiel. Ou quer sejamos como o povo de Oseias, que, enfim, caiu e errou, foi levado em cativeiro, mas muitos depois se arrependeram e alguns deles até chegaram a voltar novamente para Jerusalém. De uma forma ou de outra, o Senhor nos ama e o Senhor nos ajuda. E Ele está simplesmente à distância da nossa mais sincera oração. Amém. E agora, por falar em oração, vamos cantar o hino Falar com Deus, número 367. Depois faremos a nossa oração.
Pai querido, em Ti encontramos paz. Senhor, sabemos que podemos falar contigo nos momentos bons e nos momentos difíceis. Sabemos que Tu nos amas com um amor que não se apaga, um amor que não acaba, um amor eterno, um amor que está patente na cruz. Senhor, bendito sejas Tu, louvado sejas Tu, por tudo que Tu és, tudo o que Tu fazes e por Teu amor. Em nome de Jesus.